Bom dia, tudo bem, pessoal? 11h59. Entrei um pouquinho antes para aquecer de verdade, né? Vamos aquecer. Tudo bem por aí? Estão chamando os... Tudo bem por aí, povo? Vamos deixar... Oi, Silvia, oi, Cássia. Bom dia, pessoal, tudo bem? Mais uma vez, eu sou Eni Lima e aqui é o canal Podologia do Futuro. Aqui a gente faz, eu e a Silvia Adler somos parceiras nesse projeto, onde a gente fala de podologia além dos pés. Tem uma pessoa lá cuidando dos pés que precisa se cuidar para cuidar melhor das pessoas. É isso que Podologia do Futuro faz, tá? Vamos mostrar para vocês ferramentas que já estão dentro de vocês e que vocês podem usar com mais potencialidade. Isso é Podologia do Futuro. Boa tarde a todo mundo que está aqui. Nas terças-feiras, como eu sempre falo, a live de convidado. Pessoas que fizeram história dentro da podologia e hoje não é diferente, mas eu também vou começar a trazer temas pertinentes ao que a gente fala mais, que é treinar a mente. Novidades. Semana que vem talvez um convidado de outra área, mas que vai falar pra gente, tá bom? Mas vamos lá. Hoje eu estou com um convidado, ele tem 25 anos de podologia. Eu brinquei com o nome dele na chamada, né? Alessandro Guerra, ele não quer guerra, ele só quer falar de podologia. Uma das paixões da vida dele, tenho certeza que tem outras. Já de antemão, já agradeço dele ter aceito. Vou chamar que eu já vi que ele já entrou, pra gente não perder tempo, senão o relógio é ingrato com a gente, né? Nossa, ele corre pra caramba. Alessandro, convidado de hoje. Olá, Tudo bem? tudo bem e você? Como vai? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado pelo Graças. convite, viu, Eni? Eu que agradeço você ter aceito. A gente sabe que hoje tempo é cronometradinho, né? Vale dinheiro. Então, por isso, além do seu tempo, muito obrigada por ter aceito também, que eu sei que você é agitadinho aí, né? Conta um pouquinho de você, que até eu conheço de internet, não conheço pessoalmente. Conta um pouquinho quem é o Alessandro Guerra. Bom, o Alessandro Guerra é pai, né, de 3 filhos, da Giovana, do Matheus e da Emanuela, 20, 14 e 7 anos. Sou Ó, casado com a Fernanda, há 20 anos, né, casados, graças a Deus. E se eu for uhum. contar tudo aqui, Eni, a gente vai ter que ficar uma semana. Vou fazer. Você é da onde? Salvador? Não, eu moro em Salvador? Goiânia. Em Goiânia. Goiânia, então. Eu vou pegar o avião já já, eu vou para aí, a gente fica conversando e grava o dia inteiro. Tá calor Legal. aí? Aí, Dá para escrever um livro. Então, ai, que bom. O problema de Goiânia não é nem a questão do calor em si, é a umidade relativa do ar é muito seca, né? Então Sim. a umidade aqui é quase uma umidade de deserto, né? E Aham, até por isso que a gente percebe, por exemplo, grandes problemas nos pés, né? Em termos de rachaduras, de fissuras, calosidades, o aumento da aham, questão da onicofose, né? Nessa região por causa do clima muito seco e por causa do hábito das pessoas utilizarem, principalmente as mulheres, as rasteirinhas, né? Os calçados mais sei, abertos. Então a gente sei, sofre sei. muito aqui. Essa época a umidade ela é muito baixa, né? Então Uhum. seca tudo, fica parecendo que a cidade é desértica. Mas o clima em si ele não é tão quente, né? É mais essa Sei. questão da respiração, da pele que fica Do seco, o resseca... cabelo, né? Aham, aham. Então, o Alessandro é pai, o Alessandro é pai de 3 filhos, casado, esqueci o nome da esposa, como chama? Fernanda, A esposa, como chama? Fernanda,
Fernanda, casado com a Fernanda. E quando é que foi? Estão falando aí que você merece essas histórias, esses meus elogios, porque você é guerreiro. Mas vamos lá, como é que o Alessandro entrou na podologia? Bom, eu entrei na podologia porque eu herdei esse ofício da minha mãe, né? A minha Hum? mãe é podóloga há mais de 40 anos e eu Uhum. iniciei um curso de Direito, né, na faculdade, na Universidade de Guarulhos. E Ah, aí, no decorrer ali da minha graduação, surgiu sei. a primeira turma do curso de podologia no Senac de Guarulhos. E aí Ah, tá. recebeu um folder, na época ela morava aqui em Goiás, ela recebeu um folder, né, do Senac de Guarulhos, falando sobre o início, né, do curso de podologia lá no Senac de Guarulhos. Aí ela me ligou e falou: meu filho, você tem aptidão manual, você tem dom para essas coisas, faz esse curso de podologia. E vai ser muito Uhum. bom para você, você vai crescer muito, eu tenho certeza. Aí eu falei: mãe, eu não quero mexer com chulé, não. Deixa isso para outro, isso daí não é para mim, não. Mas quando mãe fala, né, Eni, a gente que tem um pouquinho assim de discernimento tem que ouvir o que o pai e a mãe falam, até porque eles já viveram anos na nossa frente, já passou pelas experiências e sabe e quer o melhor para nós, né? Então, Sim. geralmente o rebelde ele não consegue experimentar a felicidade e a alegria por causa disso, porque acha sempre que o pai e a mãe nunca têm razão, né? Então eu resolvi ouvir o que a minha mãe havia dito, embora no primeiro momento eu não queria. E aí eu Uhum. visitei o Senac, perguntando como que seria, né, essa questão do curso, Uhum. e como era a primeira turma, e naquela época, você deve lembrar da dificuldade que era para se entrar num curso de podologia. Não é igual hoje, que você chegou em qualquer lugar que oferece o curso de podologia, só basta você querer e pagar, né? Então, as vagas eram mais restritas, né? Então, tinha um vestibulinho. Era uma Uhum. espécie de um processo seletivo para ver se a pessoa, primeiro, tinha aptidão para essa área, Uhum. segundo, né, se ela tinha noções, tanto gerais quanto específicas, para atuar naquela área, para que Sim. ele não passasse por esse processo e depois não desse sequência. Então, eu Uhum. falei, aí eu perguntei para a moça, ela falou assim: você precisa passar por um vestibulinho, que é um mini vestibular, você vai fazer várias etapas, umas provas aqui, e Uhum. se você passar, você será apto a se matricular no curso. Aí eu falei: Sei. e quantas vagas são? Ela falou: são 20 vagas. E eu falei: já tem muitos inscritos? Aí ela falou: olha, até hoje já tem uns 400 inscritos. Aí eu pensei: Uau. ó, né, eu vou passar por esse processo, não passo, pelo menos falo para minha mãe: mãe, tentei, né? Para não ficar aquela coisa, ó, nem tentei, né? Sei. Aí eu fiz Uhum. todo o processo seletivo, que primeiro era uma prova de conhecimentos gerais, depois teve uma entrevista com o professor, com o coordenador e o diretor do SENAC, individualmente. Depois nós passamos por uma prova de aptidão geométrico, né, em cima da mesa, e te davam um conjunto de massinhas e você tinha que modelar naquele mesmo Uhum. modelo daquele desenho geométrico e não podia nem sobrar e nem faltar massinha, né? Então, Isso. por todas essas etapas eu fui vencendo e passei em primeiro lugar do Senac, né, para essa turma de podologia. Aí eu falei: e agora eu tenho que fazer É. curso. Então eu estudava de O seu, manhã o seu som tá falhando, Ale. Seu fazendo som tá, direito, faculdade, seu à tarde eu som tá falhando um pouco. trabalhava, à noite eu fazia o curso de podologia, né? E Ele tá com o mais curso. próximo aqui, Ah, tá. Eu vou pôr o meu também mais perto. deixa eu ver se eu chego mais perto aqui da. Legal, tá legal. Foi legal você falar isso, vou falar enquanto você está aí procurando, se ajustando. Eu também fiz esse mesmo processo. E hoje em dia as pessoas chegam, pagam e entram, né? Arrumar Opa, aqui, deixa eu peraí. ver.
Legal, tá legal. Fica à vontade. Eu estava falando que eu também passei pelo mesmo processo, uma provinha de conhecimentos gerais e essa provinha de aptidão de massinha, que parece, a princípio, né? Fez, nossa, uma massinha. Eu até falei para mim mesma, né? Na época. Ah, fazer esse negócio com massinha, que bobeira. Mas hoje eu sei que é fundamental e se muita gente continuasse dando esse teste, muita gente ficaria do lado de fora, né? É isso? Continua. Então você Exatamente. Por fazia. exemplo, eu fui professor do Senac de Florianópolis, né? E eu me dei com uma certa coisas desagradáveis em relação à minha função como professor lá. Por quê? Porque o Eu Senac, estou te nessa ouvindo, mas não, você congelou. Eu estou te ouvindo, mas você congelou a imagem. Probleminhas aí técnicos. Deixa eu só sair. Tá legal, tá bom. Eu te convido de novo. Vou sair e entrar de novo. Tá? Tá legal. Tivemos um probleminha técnico aqui com o Alessandro. Ele vai sair e entrar novamente, mas ele estava na parte onde ele começou, fez um teste de podologia para poder entrar no curso. Ele tem mais ou menos o tempo de formado que eu, e era realmente assim: você entrava no Senac e fazia um teste de aptidão com massinha, né? Massinha de criança. Você tinha que fazer umas pecinhas lá e não poderia nem faltar as peças e nem sobrar massinha. Então era uma das provas, né? Tinha conhecimentos gerais e tudo. Você passava por um processo assim, que hoje acredito não tenha mais, nem no Senac, nem uma outra escola, mas que eu acredito que seja fundamental, né, para você estar. Sempre tem o antes, né? Você é realmente apta para isso, né? É uma profissão muito boa, muito bacana, muito linda, mas você tem que estar preparada para isso, né? E é isso. O Alessandro só foi arrumar lá, para quem está entrando agora, teve um probleminha técnico e daqui a pouco eu vou chamá-lo. Só ele entrar aí. Mas a gente está falando da vida dele, obviamente, né? E ele está contando a trajetória dele. Estudava aqui no trabalho, estudava direito aqui em Guarulhos. E a mãe dele sugeriu que ele fosse ao Senac do Guarulhos fazer curso de podologia. E ele só foi para agradar a mãe, acabou passando no curso e aí fez, agora tem que fazer, né? Falei para minha mãe que ia fazer. E aí estava fazendo curso e ia começar a falar quando ele deu aula em Florianópolis. O moço andou, hein? Guarulhos, Florianópolis e hoje mora em Goiás. Que bacana, é lindo ver essa trajetória. Eu acompanho ele pelas redes sociais e vejo que faz um trabalho bem bacana, bem bonito. Dou a dica para vocês seguirem ele também. Só ele arrumar lá o som dele, ele já volta, tá? Alessandro Guerra, Doutor Pé. Não sai daí não, que vocês vão sair encantadas com a história dele. Olha lá, chamou de novo. Vamos lá ver, vamos chamar. Eu sou faladeira, viu, gente? Se deixar, eu fico aqui falando a tarde inteira. Bom, vamos lá. Acho que agora tá certo. Agora vai. Eu fiz um resuminho do que você já havia me dito. Certo. Aí você estava falando de Florianópolis, eu até brinquei. Ô moço que anda, hein? Guarulhos, Florianópolis, agora está em Goiás. Tem rodinha nos pés. Mas vamos lá, você estava em Florianópolis? Eu já morei no Brasil quase todo, né? Meu pai era militar, então a gente já Ah, rodou aí, que já morou legal, que em vários lugares, né? legal. Então, eu estava em Florianópolis, aquela história que eu estava contando da dificuldade que eu tive lá, né? Porque o que que acontecia? A escola acaba contratando com o aluno, né, para fazer o curso, e aí no Aham, desenvolver do curso, eles não analisam se a pessoa ela tem uma noção sobre o ensino fundamental para depois dar sequência, porque podologia não é só tirar cutícula, não é só cortar unha, não é só tirar cantinho, pelinha, não. Podologia você tem que estudar e se aham. aprofundar muito, né?
Inclusive, assim, a minha proposta hoje, com o trabalho que eu desenvolvo, é fazer as pessoas a enxergar não o ser como um organismo, mas tentar colocar para o podólogo que ele precisa enxergar o ser atômico, né? A partícula menor que existe no corpo humano. Então, a pessoa só enxerga geralmente o pé, mas ela não consegue perceber a parte da microbiologia, histologia, anatomia dos pés, se aprofundar no conhecimento, né? Então, eu Uhum. tinha passava por situações ruins, porque o Senac depois me chamava, a hora que chegava na prática, para falar Uhum. assim, ó, fulana de tal não tem condições dela ir para a prática. Aí eu falo, como assim não tem condições para ir para a prática? Não, porque depois ela vai levar o nome da instituição e aí você precisa reprovar ela. Eu falo, não, senhora, agora eu não reprovo mais ninguém, não. A triagem lá no início, vocês deveriam ter feito isso da melhor maneira. Como é que Sim. agora a pessoa já investiu todo o tempo, chegou até aqui e aí vocês querem agora abandonar a pessoa? Agora vocês têm que segurar o rojão. Então, eu sempre trabalhei assim. E eu acho que é muito necessário a pessoa ela saber que ela tem aptidão para aquilo. E aqueles Uhum. testes que a gente fazia antigamente, ele era Uhum. necessário para isso, porque a gente percebe que as pessoas depois, quando ela se depara com o mercado de trabalho, ela até desespera, porque não é fácil. Não é todo mundo que nasceu para ser veterinário, não é todo mundo que nasceu para ser médico, né? Tem pessoas que não aguentam ver sangue, mas porque o pai e a mãe quer que ele seja médico, ele vai entrar numa universidade. Aí ele estuda, estuda e passa no vestibular. Chega lá na frente, a primeira gota de sangue que ele vê, ele desmaia. Então, a pessoa Sim. tem que ter aptidão para determinadas áreas, né? E na podologia não é diferente. Não é todo mundo que Uhum. suporta o que a gente está acostumado aí. Exatamente, exatamente. E eu até reforço o que você fala, porque quando eu estava fazendo o curso e acabou o curso, foi na sua turma, e hoje, se tiver umas cinco atuando, até pela idade, né? Tem gente que parou por consequência do corpo, né? Não aguentou, mas antes disso, um pouquinho, logo no começo, foram poucas pessoas que atuaram. Porque perceberam que na hora H, na hora que está sentado na cadeira, que aparece uma coisa que você só aprendeu a cortar a unha, você não aprendeu, você não tem aquele olhar, né? Que eu falo que a gente além de estar estudando, além de estar aprendendo, a gente começa a treinar o nosso olhar, né? Olha, essa unha eu tenho que chegar até aqui, esse pé eu tenho que fazer até aqui, eu tenho que ir até ali, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, né? Então a gente treina o olhar. Então muita gente da minha turma não foi para frente, porque ó, na hora agora que senta na cadeira, leva um susto danado e não consegue ir para frente, né? Então você já viu, Exatamente. né? Você viu então dificuldade aí nessa. E aí, o que que você fez? O Senac te fez essa proposta? Ó, você tem que não passar essa menina. E você fez o que com ela? Falou o quê? Você incentivou ela a ficar? É, Não, os meus alunos, porque assim, ó, eu tenho uma didática bem legal, sabe? Porque eu sou uma pessoa que tinha muito déficit de atenção, dificuldade de aprendizado. Então, os uhum, professores falavam e pouco eu entendia. Eu não gostava de estudar. Ou seja, hum, eu era uma pessoa fadada ao fracasso em todas as áreas da minha vida, né? Mas eu via que tinha alguns professores que ele tinha uma didática e ele exercia um dom com tanta maestria que acabava que eu conseguia entender. E aquelas matérias que eu conseguia entender eram as matérias que eu mais gostava. Então, uhum, eu fui uma pessoa traumatizada na minha infância quanto à questão de falar em público. Eu tinha dificuldade de falar em público, eu tinha dificuldade de é, me relacionar. aham, Eu não conseguia falar, por exemplo, com outra pessoa, que dirá duas, três, quatro pessoas ao mesmo tempo. Eu era uma pessoa acanhada que chegava nos lugares, eu ficava medindo todo mundo para saber com quem eu poderia falar. Então, sei, Deus me destravou quanto a isso, entendeu? Deus mudou a minha vida e falou assim: onde você mais sofreu, mais eu vou te usar. Aonde sei, você mais teve dificuldade na sua vida, eu vou te usar. Porque a palavra uhum, de Deus fala assim, que Deus ele escolhe as coisas loucas desse mundo para envergonhar as sábias. Deus escolhe sei, as coisas fracas desse mundo para envergonhar as fortes.
Então, Aham. Deus ele pega aquele ponto que você tem de maior dificuldade e te faz o melhor para você operar e ele ser glorificado através das nossas vidas, né? Então, eu sinto Uhum. isso muito forte. E eu recebi esse dom de Deus de ensinar. Então, assim, eu sou aquele que pega pela mão, aquele que segura firme ali com a pessoa e vou até o final. E ela vai sair bem, entendeu? No Uhum. final. Então, eu me tornei um mestre, um professor nato, assim, né, de ser transformado mesmo. Por quê? Porque eu comecei a identificar as dificuldades que eu tinha de aprendizado e Uhum. transformei isso no ensino. Como que eu posso ensinar? Né? Então, Sei. por exemplo, esse curso de verrugas plantares que eu fiz foi um teste, né, que eu entrei no mundo digital, a qual eu atuo hoje, que é o meu Uhum. foco. E as pessoas sempre falam a mesma coisa. Você tem o dom para ensinar. Você ensina com tanta facilidade, que é um assunto difícil, mas a gente consegue entender, né? Uhum. Então, o que que ocorreu lá no Senac naquela época? Eu falei, olha, não vou fazer o que vocês querem. Ou vocês me mandam embora, ou eu não vou fazer, porque isso não é um problema meu. E a gente Uhum. sabe que que é o professor, né, que tem a soberania na sala de aula e é ele que, se tiver que reprovar, é ele. Não pode ser Sei. ninguém, né? Porque isso Uhum. não é aceito nem pela Secretaria de Educação, nem pelo MEC. É o professor que tem a soberania para dizer, ó, tá reprovado ou não. E aí eu bati o pé e falei que não ia fazer, entendeu? E Uhum. aí, nas Uhum. próximas turmas, eles começaram a ter esse cuidado, porque eu falei, vocês têm que ter esse cuidado é lá no início, e não depois. Uhum. Alô. Ah, sim. É, você está Você está me falando? ouvindo bem aí? Está me ouvindo bem? Falhou um pouquinho, mas agora já voltou. É que o meu telefone também tocou aqui, né? A gente quer avisa para os amigos que não tá podendo falar, mas o povo liga. E me fala uma coisa. Você tá falando para mim impecável, já tinha visto você em outras lives, vejo o seu canal, acompanho. É, e é realmente pausado, com calma, que é isso que um professor, né, um mestre acaba passando, né? Como é que foi? Você falou que tinha vergonha, que tinha tudo. Como é que, além de Deus, né, que a palavra de Deus acabou atuando na sua vida, quando é que você falou assim, gente, eu tenho que sair dessa inércia aqui de ficar com vergonha? Quando é que foi? Porque tem Deus, tem o dom de Deus, tem a mão de Deus, mas também tem a mão do Alessandro, o pensamento do Alessandro falando assim: preciso mudar se eu quiser fazer diferente. Quando é que foi que deu esse estalo? Exatamente isso, Eni. Assim, Deus ele não invade a vida de ninguém, entendeu? Deus Uhum. ele direciona o caminho. Quem tem que fazer as coisas acontecer somos nós, entendeu? Então Uhum. Deus ele, Uhum. ele não obriga ninguém, ele dá apenas direitos. Você quer, você topa, você vai. E aí ele vai te capacitando para isso. Mas você tem que se Sei, colocar à disposição para que haja essa capacitação na sua vida, entendeu? O problema é que sim. muitas pessoas religiosamente esperam que Deus vai mudar a vida dele na rede. Ele deitado e pum, vai acontecer as coisas, né? E não vai, entendeu? É você que tem que fazer. Deus ele fala o seguinte: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Está lá em Isaías 1,19. Então eu tenho Uhum. que querer e eu tenho que obedecer. Ouvir na Bíblia fala obedecer. Aí eu tenho que obedecer o que? O direcionamento. Ele vai dando direcionamento, vai gerando oportunidade. Então, assim, eu estava no meu segundo ano de direito. E Uhum. esse trauma começou comigo ainda no ensino fundamental. Então, o Sei. professor ele falava assim: olha, vai ter as notas da prova escrita, vai ter prova do trabalho escrito e prova da a nota da apresentação. E eu falava, a nota da Uhum. apresentação se dá zero, porque eu não conseguia. Eu diante da sala e travava, escorria Hum. água do meu olho, né? Chorava, minha Opa. nota zero. E isso eu entrei na faculdade de Direito e fui até meu segundo ano dessa maneira, né? Sem Sei. apresentar trabalho. Aí um dia eu parei, pensei e deu aquele estalo. Falou assim: escrever e falar. Falar eu não dou Uhum. conta. Como é que eu vou fazer só escrevendo?
Então Uhum. eu preciso me destravar disso. Preciso me libertar da situação que eu estou vivendo, porque senão eu não vou ser ninguém. Uhum. E aí, Sim. quando me deu esse estalo, eu estava passando no corredor da faculdade e apareceu tinha um banner escrito assim, curso de oratória. Curso de Ah, oratória. Aí eu aham. olhei e falei, aí li tudo, né? Falei, essa aqui vai ser minha oportunidade. Aí fui, Sei. me matriculei nesse curso, cheguei lá, apavorado. A primeira aula, o professor falou assim: vocês vão pegar 5 palavras dentro desse pote, que estava cheio de palavras, e vocês vão ter Aham. que formar uma historinha e contar aqui na frente. Eu falei, meu Deus, eu Ixi, saio Maria. de uma situação que é para deixar de apresentar trabalho, chego numa sala achando que eu vou aprender alguma coisa, né? Que vão me ensinar e já Aham. manda eu apresentar um negócio lá na frente. E eu, como meu nome é a letra A, começa com a letra A, tudo eu sou o primeiro, né? Quando você é o único, os outros vão na frente e vai acostumando, né? E o meu, como é a letra A, você tem que ir de primeiro. Aham. Aí eu parei, pensei e falei, gente, se eu tô aqui, essa sala tá cheia de gente, eu acho que eles estão tudo igual a mim ou pior do que a mim. Uhum. Então, ou vai ou racha. Essa é a minha oportunidade de destravar ou não. Eu estava decidido dentro de mim a destravar. Sei, Gaguejei um monte, sei. tremi, mas eu fiz. Parecia uma Uhum. eternidade, mas no final chegou, né? E Sei. eu gostei daquilo ali. Aí na aula o professor trouxe uma câmera, aí ele colocava para filmar, passar na tela para a gente ver e apontar os nossos defeitos, né? Então eu tinha um Uhum. defeito de quando eu estava falando, eu ficava com a mão assim. Eu falava para lá assim, e aí quando eu Aham. voltava, eu ficava com o corpo assim, sabe? Sei. Falando para frente e para trás, né? Igual aquela brincadeira serra, serra, serrador, Sei. né? E aí, quando o professor colocou aquilo na televisão e ele aumentou a velocidade, aí eu ficava assim, ó, sem parar. Eu falei, meu Deus, nunca mais eu faço isso. Então eu comecei a ver os meus defeitos, né? Aham. E, por exemplo, palavras, né, de afirmação, igual a gente tem mania de falar, né, né, Né. né, né. É, Então você é. começa a perceber que tem algumas coisas que tá errado. Quando você, né, falar de frente do espelho, você vai se percebendo e vai corrigindo, porque a vida, né, da comunicação é uma constante adaptação, que a gente vai se Sim, adaptando, né? sim. E eu fui aprendendo, né, e fui destravando. Aham. E na época eu cheguei na igreja, né? Eu sou pastor hoje. Aham. Então, quem Meu Deus. calma de Só um falar parênteses. em público, Só um hoje eu sou parênteses. professor, Alessandro, sou pastor. você gosta de, você gosta de desafio, hein, moço? Vai fazer direito, depois vai ser pastor. Tudo tem Então, que falar. parece coisa muito simples para quem Isso. não vive a dificuldade de falar em público. Mas para quem tem trauma, é uma coisa terrível, é uma coisa, né? É todo mundo, embora a pessoa seja barriga, é normal. Hum? Depois você dá aquela acostumada e aí você deslancha. Aham, Mas todo aham. início de uma palestra, todo Você início, né? acabou sem As querer ou querendo, pessoas né, dando uma têm esse dica sentimento, né? fundamental, Nossa, eu né? vou entrar Que agora, eu agora vou esse falar. processo E a aqui da pessoa gente estar na sente mesmo esse internet, da friozinho, que gente é normal. ter não, né? Faz que é, mas é importante. Você deu uma aula que é se grave, né? Se grave falando. E aí você vai ver, ai, fala o né demais, põe a mão na cabeça, igual eu vivo pondo a mão no cabelo, eu tenho que parar. Então, assim, se grave, se olhe e você vai tirando desafios. Existem boas escolas por aí, procure as escolas, mas vamos supor que agora, neste momento, você não está podendo gastar. Então, se olhe, grave e olhe. Nossa, fiquei com o pescoço assim, fiquei assado, mexi no cabelo, fiquei falando né. Então, e aí você vai se corrigindo. Você deu uma dica bem importante. E aí, você ficou em Florianópolis, fez todos esses desafios já em Florianópolis, você começou a ser pastor?
Com certeza. Sei. Isso. Eu, na verdade, tenho 23 anos, né, que eu estou na igreja e sempre Uhum, tive função de liderança. Quando eu tive esse destravar na minha vida, eu já comecei a trabalhar com jovens, né, trabalhei uhum, uhum. com casais, aí a gente vai diversificando as áreas dentro da igreja, né, e já foi crescendo dentro da igreja, né. Mas assim, a minha história Ah, pode, claro. na Ele podologia, tá cortando, tá intercalando. um pouco antes de chegar em Agora tô. Florianópolis, pode ser? Tá me ouvindo? Tra- Agora, Você tá normal. me ouvindo agora? Mesmo, agora. Tá normal agora? Você tá me ouvindo? Uhum, Beleza? Então tá. E aí, até uhum, para seguir como uma dica, né, igual você falou, da questão da comunicação, vou passar, na minha uhum, experiência, uma dica para as pessoas sobre a questão de crescer profissionalmente, do empreendedorismo, ou de ser um bom funcionário, né? De ser um funcionário empreendedor, que as pessoas muitas vezes não entendem, porque é o que difere um bom profissional do uhum, empreendedor é o que está na cabeça dele, é o que está na mente, né? Porque você pode ser um péssimo funcionário, como você pode ter a mentalidade de um funcionário uhum, empreendedor, mesmo não sendo empreendedor em termos de investimento financeiro quanto à estrutura, mas você pode investir na sua carreira sendo um bom profissional. Então, eu quando comecei a trabalhar na podologia, que sei. deu esse estalo, né, para mim, porque no início foi muito difícil. Quando eu cheguei em Goiânia, Eni, eu fui procurar um lugar para me trabalhar e as portas todas eram fechadas aqui para mim. Quando eu cheguei de São Sei. Paulo, né, com o meu diploma do Senac, com muitos congressos, uma pasta naquela época dessa grossura de certificados, né? Sim. E eu Aham, achava assim, poxa, o meu título, o meu conhecimento vai abrir as uhum, portas, né? sei. E eu fiz meu currículo, cheguei em Goiânia e comecei a ir nos lugares de Uhum. podologia aqui. E por incrível que pareça, Travou. eu tive a infelicidade quando eu fui numa empresa aqui, que é uma Volta um empresa pouquinho sua fala. grande que Você tinha chegou aqui na numa empresa região. grande. Continua Psicólogo, daí. voltou, voltou. Eu cheguei nessa empresa grande, aí fui Uhum, com meu diploma, os meus certificados, o meu currículo, e falei, olha, vocês estão precisando de podólogo aqui? Eu sou podólogo, tá aqui meu aham, currículo, tá aqui as minhas titulações. A mulher olhou para mim e falou assim para mim, Eni, você nem deveria ter vindo aqui. Aí eu tomei um impacto, assim, um susto, né? Ela falou, ah, não, aqui nós não contratamos ninguém formado. aham, Aqui nós treinamos os profissionais para trabalhar aqui. Aí eu falei, ah, você é podóloga? Ela, não, não sou podóloga, mas quem treina sou eu. Aí aquilo foi um choque sei, para mim, sabe? E aí eu fui para outros lugares, os outros sei. lugares também tinham a mesma mentalidade. Por quê? Porque Ah, ali era a fonte de formação aqui da cidade de Goiânia. Então, os outros lugares que sei. tinham eram pessoas dissidentes daquele lugar e que foram Ah, pegando essa cultura aqui. Então, todos os lugares onde eu bati, eu não conseguia ter uma porta aberta sei, para a entrar. cirandinha. Ah, Então, assim, eu não tinha condições nenhuma, não tinha nenhuma bicicleta, não tinha aham, nada. E eu tenho um carrinho, sabe aquelas cadeirinhas de uhum, manicure, que tem a gavetinha do lado? Isso, a cirandinha. E um tripé. Então, eu tinha meu motor, tinha, home care. na época, minha estufa, e aí eu arrumava tudo naquela Sei. cadeirinha, uma extensão, e comecei a fazer atendimentos home care. Só que eu não tinha nenhuma bicicleta para ir trabalhar. Então, eu Meu Deus. Ah, entrava no ônibus.
Meu Isso, de Deus! ônibus, fazer atendimento home E como care, que né? você levava E aquilo, quantas menino? vezes eu chegava disposta, eu não tô afim de Como que você fazer levava hoje, volta outro essa dia, cirandinha dentro do né? Na ônibus? hora de chegar até aqui, né? Aham. Então, eu tinha o tripé, aí eu colocava em cima da cadeirinha, Ah, o meu motor sei. com as minhas os ferramentais, eu colocava dentro da gavetinha, né? Aham. E eu Aham. amarrava com aquelas ligas, sabe? Que você estica assim. Então eu Não. amarrava e levava a cirandinha na mão, assim em pé, né? Levava com ela em pé. Então, assim, quem olha pra gente hoje não sabe o tanto que a É. gente ralou, né? E às vezes eu vejo assim os profissionais contemporâneos, né? Hoje, aí eles não sabem o que que é ralar, né? Então hoje você Isso. põe no Google lá, você digita qualquer coisa, você acha qualquer assunto. Na minha época não tinha uma Xerox, né? E a gente estava saindo da era do mimeógrafo para ir para a Xerox, né? Então, e aí não tinha Sei. material. Eu lembro quando eu comprei meu primeiro livro, um livro de capa dura, escrito em espanhol, eu chorava igual criança, porque eu trabalhei meses para conseguir aquele Ah, dinheiro isso. para comprar. Então, assim, aí hoje a gente vê as pessoas, né, põem dificuldade em tudo, eu não tenho oportunidade. A oportunidade quem faz somos nós, né? Quando eu falo sobre oportunidade, Sim. né, que a gente tem, a oportunidade quem faz somos nós. Então, nós temos que ter Uhum. sensibilidade de vista em tudo, né? Não é você Sei. esperar as coisas cair do céu, né? O maná caiu só uma época, dentro de uma necessidade no deserto, mas quando o povo avistou a terra É, prometida, o desde... maná cessou, acabou. Então, hoje a gente tem que ir atrás, tem que Com lutar. certeza, Se com você certeza. não tem uma Vou até pegar cisterna esse já gancho, cavada, você tá, tem que cavar Alessandro? ela, e é Hoje de desde o manhã eu estava início numa mesmo. reunião e a gente falou Então, exatamente isso, né? a gente tem que achar as nossas Tem sim, eu também oportunidades. acredito em Deus, não sou da mesma crença que a sua, mas acredito em Deus, e é essa a finalidade, a gente ficar melhor a cada dia, entender o seu próximo, né? Eu entendo dessa forma. Mas se você ficar aqui acendendo a vela, ou você fazendo oração, ou você fazendo seja lá o que for, entrar dentro da sua casa e se trancar, você não vai Isso. enxergar nenhuma possibilidade, nenhuma oportunidade. As portas estão abertas. E quando a gente fala isso, você está falando, muita gente que passou aqui falou, um monte de gente aí na internet falando. Quando a gente fala que a porta está aberta, não quer dizer que ela está Exato. aberta e vai estar tudo prontinho lá. Vai ter uma cadeira de podologia Super Ultra Blaster, um coisa e o Alessandro do lado explicando para você como você trabalha. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando que a porta está aberta, entra e veja o que você pode fazer lá dentro, né? Mais ou menos isso, a porta Mas, aberta hum, por enquanto, é só a é oportunidade, só né? o primeiro passo. É a oportunidade, é a expectativa de se ter o sucesso. É só o primeiro passo, né? E às vezes a pessoa, por exemplo, ela acha assim, não, eu agarrei a oportunidade, o Uhum. sucesso vem junto. Não, o sucesso ele é construído, é uma caminhada. Todos os dias você precisa dar um passo, todos os dias você precisa vencer etapas, você precisa vencer obstáculos. Vai ter dia que você vai atender só cliente mamão com açúcar, vai ter dia que é só Exato. abacaxi para você descascar, e aí você não pode desanimar, você tem que entender que isso faz parte do trabalho. Um dia você ganha, um dia você perde, e isso faz parte da caminhada para o sucesso. O sucesso, ele é alcançado. E o interessante, Eni, que o sucesso é o seguinte, quando você é direcionado para alcançar o Sim. sucesso, quando você chegar lá, que você achar que aquilo é o tudo para você, Uhum. é lá em Uhum. cima, no topo, que você vai visualizar a próxima etapa do sucesso na sua vida. Então, o sucesso ele nunca acaba. O céu é o limite, entendeu? Então, todas as vezes que você alcançar o topo, é só para você visualizar a próxima etapa que você pode alcançar. É. Lá terá uma nova Aham. porta aberta,
uma nova oportunidade que vai dizer assim, vai estar escrito lá nessa porta assim, você quer subir mais um degrau na sua vida ou tá bom até aqui? Aí vai de você. Você tem três situações. Ou você permanece lá, né, estabiliza naquele lugar e fala, não, para mim já tá bom. Ou você desce, porque para manter Sim, lá em cima não é qualquer um que mantém. Uma coisa é você sim. subir um monte, outra coisa é você permanecer no monte. Você permanecer Que, no sucesso. E a terceira é você continuar subindo para o próximo degrau. Né? Então, são essas três situações que a gente se depara com o sucesso sempre. Né? Então, também é uma dica que eu... eu tô te entendendo. E interessante quando eu falava, Eu tô Eni, entendendo. da questão da... Eu estou falando um pouco rápido aqui, porque eu sei que a live passa rápido. Tá? Não sei se está todo Deixa mundo eu me entendendo. só, e acho que Se você vai você me estiver ajudar me a entendendo, responder. Tem se uma você menina estiver aqui me que ela entendendo escreveu: eu aí, ainda aperta atendo os assim, coraçõezinhos aí, mas quer ter o aperta espaço bastante os dela. corações É, aí para não que me ela ver não possa ter o espaço dela, se eu você está acredito que é ter, é o seu sonho, vá lá, batalha e tenha. Mas o Alessandro compactua, pelo menos agora o que ele disse, da minha ideia. Se você é empreendedor, empreendedor está dentro de você, a hora que você está dentro da sala, mesmo a clínica sendo ou do Alessandro ou da Eni, a hora que você está lá dentro, naquela sala, com o seu cliente, você é o empreendedor. Se você tem a cabeça de empreendedor, ali naquele momento, você é o empreendedor. Não é isso, Alessandro? Sim. exatamente. Eu vejo o seguinte, Eni, o empreendedorismo ele tá até para quem é voluntário, sabia? Porque a mentalidade é que muda o lugar. Por exemplo, eu não sei se você sabe, eu trabalhei na Uhum. Dr. Fit, que é a maior rede de podologia do Brasil. Eu fui coordenador técnico de todas as lojas, responsável técnico por mais de 500 profissionais da Uhum. podologia dentro da rede. E como que eu cheguei lá? Eu cheguei lá porque eu trabalhava numa loja, numa clínica de podologia da franquia em Goiânia, e o trabalho que eu exerci aqui Uhum. mostrou lá em São Paulo para o dono da franquia o trabalho que eu fazia aqui. E quando surgiu essa vaga, quem que a pessoa pensou? Ó, no cara lá que Uhum. faz o trabalho bem feito, né? Então, assim, nas minhas Sei. horas vagas, o que que eu fazia? Eu pegava uma cadeira, Uhum. ia para um clube no final de semana, que seria minha folga, e eu começava a fazer Uhum. reflexologia de graça. E eu dava todo o meu amor e todo o meu carinho ali. Então, era uma Sei. oportunidade que eu estava fazendo, mostrando o meu trabalho, mostrando o meu serviço, mostrando a cara da minha empresa, porque eu levava um banner da minha empresa, eu não estava levando só o Uhum. meu nome. O Uhum. meu nome eu levava no cartão de visita, que eu falava para ele assim, ó, Paraíba, tá aqui o meu É. cartão. Então, vai lá depois me visitar lá. Entendeu? Pera, Mas eu sabe o que os colegas que volta trabalhavam um comigo pouquinho, porque falavam? cortou. Você é muito bobo, Você é muito Alessandro. Fica bobo. fazendo O graça, você não quê? vai ganhar nada com isso. Voltou? Aí elas falavam assim: você é muito bobo, você não vai Uhum. ganhar nada com isso, porque você está gastando seu tempo, fazendo a sua folga, ninguém vê nada que você está fazendo, não. E aí eu falava: deixa que um dia, isso aqui tudo é uma semeadura, né? Você nunca vai ver a colheita quando você está semeando, mas Uhum. tudo que você planta, seja qualquer sementinha que for, ela vai gerar um fruto, seja da Sei. maldade, seja do bem, seja o que for, você vai ter que obrigatoriamente colher. Então, eu fazia isso todos os Uhum. dias e com isso eu comecei a trazer muitos clientes. Aí, quando o cliente chegava lá dentro da clínica, eu dava o meu melhor. Eu fazia cada atendimento como se fosse o último da minha vida. E eu comecei a fidelizar, porque o sucesso do podólogo não é você ser bom em uma coisa, não. Não é você ser expert em Uhum. tirar uma espícula. Não é você ser bom para pôr uma órtese. É você ser bom para fidelizar cliente. Você pode ser ruim, péssimo, em qualquer parte do atendimento. Mas se você for excelente e aprender a fidelizar o seu cliente, Uhum. a ter argumento, a mostrar conhecimento técnico,
mostrar isso para a pessoa, para ele falar assim, rapaz, esse cara tem autoridade no que ele está falando, ele sabe o que ele está fazendo. Acabou, o seu sucesso ele é garantido. Então, tudo que for fazer, pensa, eu preciso fidelizar esse cara. Vamos voltar lá, ele tem que se prender a mim. Não pode escapar da minha vida. Cortou um pouquinho. Deixa eu E só aí, moral aproveitar da história, para eu falar exatamente que eu penso igualzinho a você. Eu falo assim que eu não sou um docinho de coco. Eu não sou muito. Aqui as pessoas acham que eu sou simpática, não sei o quê. Mas eu não sou muito, não, quando eu estou fazendo o meu trabalho, por exemplo, um granuloma. Aí a pessoa vem e não faz o curativo assim. Então eu deixo bem claro para ela que eu estou fazendo o meu melhor, que eu estou colocando o dedo dele e que ele tem a parte dele para ele fazer. Então, quando sai de lá, fala assim, nossa, ela é brava, né? Mas eu sou brava porque eu quero resultado do meu trabalho, né? Então, é isso que eu tento passar para as meninas novas, as que passam aqui, as que já passaram e que vão passar. É assim, se você estiver capacitado, você tiver conhecimento, e é isso que você falou, só tirar a espícula, um monte de gente tira. Um monte de gente tira. Então, eu tenho cliente, eu tenho a minha clínica há 25 anos, e tem gente que volta, né? Eu tô vendo a pessoa era pequenininho, fazia balé, jogava futebol, hoje já tem as suas famílias e trazem as famílias aqui para eu cuidar. Então, isso é você fidelizar não só aquele cliente, como a família dele inteira. Quando você está sabendo o que você está fazendo, você tem a capacidade, que eu acho que é isso que você falou, não é, Alessandro? Deixa eu Exatamente. Tem alguns detalhes, eu acho que a Patrícia aqui perguntou como fidelizar um cliente. São muitos detalhes para você aprender a fidelizar um cliente. Você tem que exercitar isso para que você se torne natural isso dentro de você. Então, a primeira coisa, você não pode ter vergonha de falar com o seu cliente. Você não pode ser inibido para falar. Por isso que tem produtos que você consegue vender mais e tem produtos que você vende menos. O produto que você vende mais é simplesmente porque você usa aquele produto, sabe do resultado dele e tem conhecimento da eficácia daquele produto. Uhum. Tá me Alessandro, vai ter que voltar um pouquinho, porque você travou toda a sua fala. A hora que você estava falando das dicas. Começa da primeira, por favor. Das dicas? Tá. É, A primeira coisa, você precisa entender que é necessário você falar, tá? Eu brinco até com os meus alunos. Ó, se você não quer se envolver com gente, você está no curso errado. Você tem que fazer veterinária. Porque aí, lá... E mesmo assim, você vai estar de frente com o animal que não vai falar com você, mas você tem que dar o feedback para o dono dele. Então, na Terra não tem nada que você vai fazer que você não tenha que aprender a falar, a conversar, tá? Eu tenho um amigo que ele falava o seguinte, eu não aguento mais ver gente. Aí ele vendeu tudo que ele tinha na cidade, foi mexer com gado. Ele me ligava, sim. Alessandro, mas tá uma maravilha, rapaz, eu não devo satisfação para ninguém. Eu pego ali, vou lá, trato das cabeças de gado, e você precisa ver que coisa boa. Aí ele me ligou, rapaz, você acredita que eu tive que vender o gado e eu vendi para a pessoa? Então não tem para onde escapar, a não ser que você vai para outro planeta, morar lá. Só que ainda corre o risco de você ir lá e estragar aquele outro planeta, entendeu? Então, é você aprender que você tem que se relacionar, que você tem que falar, que você não tem que ter vergonha, que você tem que ser desinibido. Para isso, como é que você fala? Você só fala daquilo que você tem conhecimento. A gente fala daquilo que o nosso coração está cheio. A gente só consegue pôr para fora aquilo que o nosso coração está cheio. Se você está cheio de podologia, você vai falar coisas de podologia. Se você está cheio de Deus, você vai falar coisas de Deus. Se você está cheio de dinheiro, você vai falar só coisas de dinheiro. E é assim que funciona.
Então você tem que se encher de alguma coisa. Aí você não quer ler um livro, você não quer estudar uma apostila, você não quer fazer um curso, mas quer ter sucesso. Legal, eu quero ter sucesso. Só vai ter sucesso se pagar um preço, porque você precisa se encher daquele conteúdo para se esvaziar dele, não adianta. Aí é uma coisa que eu vejo, Eni, na podologia. Tá todo mundo atrás de protocolo. Qual que é o protocolo disso? Qual que é o protocolo daquilo? Quem tem que fazer o protocolo é você. E aí, para você fazer seu protocolo, você tem que ter conhecimento, entendimento. Porque não adianta. A podologia não é ciências exatas. A podologia é ciência da saúde, é ciências biológicas. E aí você tem que entender por que, que aquela célulazinha lá, ela funciona daquele jeito. Por que, que verrugas plantares. Dentro do curso de verrugas plantares, muitas pessoas não sabem que o vírus ele está na pele. Acha que está no sangue. Por quê? Porque você está acostumado a falar do HPV, aí você liga o HPV com doença sexualmente transmissível. E aí não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque existe dentro da taxonomia viral vários tipos de HPV. Aí você tem que entender que o vírus ele está dentro da célula da pele, dentro dos queratinócitos. Então a célula que está infectada está dentro da pele, não é do sangue. Aí a pessoa fala, mas se sangrar... Não, o sangue é só um meio de transporte para aquela célula que estava contaminada ir para outro lugar. Mas não é no sangue. Então, aí as pessoas não vendem, por exemplo, a verruga porque não tem conhecimento. A coisa que eu mais escuto, Eni, o meu curso de verruga tem mais de 1000 alunos. A coisa que eu mais escuto dos meus alunos é assim, nunca apareceu tanta verruga na minha vida depois que eu fiz esse curso. Não é mágica, não. As verrugas apareciam, mas você estava com os olhos fechados e você não conseguia enxergar. Agora, porque você tem conhecimento, você está enxergando as verrugas aparecendo. Então, é assim. Às vezes não aparece, por exemplo, uma unha infeccionada no seu estabelecimento. Ah, eu já estou aqui tem 2 anos, nunca apareceu uma unha infeccionada. Não, é porque você não conhece sobre o assunto e você tapa os olhos para não enxergar. Você prefere o quê? Ó, mantém longe esse tipo de gente aqui, esse tipo de cliente. Eu não quero para mim, não. Aí você vai se enganando. Dia após dia, ao fracasso. Entendeu? Se você quer ter sucesso, você tem que ter conhecimento. Para gerar fidelidade, a primeira coisa é conhecimento. Quanto mais você introduzir o conhecimento da podologia dentro de você, mais você vai alcançar o sucesso, porque você vai gerar fidelidade para alcançar isso. Nossa, eu ia pedir para você deixar uma frase de. E agora você já falou isso. Eu não tenho essa habilidade, apesar de falar bastante, eu sempre admiro quem fala bem, né? E você fala muito bem. Eu ia pedir, ainda dá para a gente, que se tem. Parece que 1 hora é bastante, né? Mas ela corre, ainda mais com uma pessoa que tem muito a ensinar. Eu já de prontidão já te agradeço. Estou aprendendo muito com você. E uma mensagem aí para esse monte de podólogo, apesar de você já estar falando, hoje é conhecimento. Deixa um recadinho aí para a gente. Bom, diante dessa pandemia, Eni, eu aprendi uma coisa, né? Essa pandemia ela veio para mudar o nosso pensamento, a nossa forma de vivência, né? Quando nós falamos assim, eu nunca tenho tempo, hoje está aí com tempo de sobra, e aí você percebeu que você pode reservar tempo para as coisas, para você aprender, para você dedicar para sua família, para você aumentar o seu nível de conhecimento, da sua espiritualidade, tudo isso, né? Veio para mudar, veio para transformar. Então, a gente tem que aproveitar esse momento agora para poder aprender, para poder desenvolver. É um momento que a gente está agora num processo já de retorno, de retomada, né? Sim. Então, tudo isso que a gente aprendeu foi maravilhoso para nós, né? Então, o que eu falo para vocês é o seguinte, nunca parem de aprender, nunca parem de aprender. E a melhor forma de aprender é ensinar.
Você Aham. quer ser um exímio conhecedor de qualquer assunto, comece a ensinar. Porque você começa a transbordar na vida de outras pessoas, você abre espaço dentro de um reservatório para que você introduza novos conhecimentos na sua vida. Então, ensine, aprenda mais. Ensine, aprenda mais. Você vai continuar te alcançando um patamar diferente na sua vida. Oh, Alessandro, sou muito grata por você estar aqui. Que Deus abençoe, continue abençoando a sua vida, a vida da sua família com a Fernanda. Esse canal Podologia do Futuro está aqui aberto para quando você quiser falar. Infelizmente a gente corre com esse tempo aí, mas eu vou, já fica aberto aqui que eu vou te convidar novamente para você estar falando de outras coisas que eu vi que tem muito conteúdo e muita coisa boa para a gente aprender com você. Então, muito obrigada pelo seu tempo. Obrigada em nome da Silvia também, que é minha parceira nesse projeto. E fica com Deus e viva a podologia, né? Tá travado. Eu vou ter que encerrar porque o tempinho aqui do vídeo já tá. É isso aí. Obrigado mais uma vez. Aham. Tá me A gente ouvindo? se fala. Agora Tá tô, me a gente ouvindo se fala. agora? Agora tô, Ah, pode falar. legal. Obrigado, viu? A Mais gente... uma vez, muito obrigado. Obrigado a Silvia. Que esse projeto de vocês possa cada dia mais crescer, desenvolver. E eu sou fã de todas as pessoas que dedicam o seu tempo, que investem o seu tempo, deixa de fazer para você, muitas vezes, né? Porque é só uma coisa, né? Mas está dedicando aqui Uhum, em ensinar para aprender. uhum. Pediram pra gente tirar uma foto. Vamos ver aí. Eles querem tirar um print. Conseguiram, gente? Ah, Alessandra, de novo. Deus abençoe. Muito obrigada. Amém. Obrigado. Deus abençoe, tá? Tchau, Amém. tchau. Tchau, tchau. Gente, eu tô tão feliz com esse projeto porque eu acabo conhecendo gente, pessoas incríveis, né? Que bom. Muito obrigada, Deus, né? É isso que ele falou. Eu tiro um tempinho do meu dia para estar aqui, para estar falando com vocês e tentando levar essa informação, que é o podólogo além dos pés. Cuidem de vocês e vocês serão as melhores, não só profissionais, mas as melhores pessoas, a melhor mãe, namorada, filha. É isso. Podologia do futuro é isso. Um abraço, fiquem com Deus. Hoje à noite, às 21 horas, eu e a Silvia.